Olá! Você sabe o que são sociedades limitadas? Venha conosco aprender um pouco mais sobre esse tipo de empresa que é muito comum aqui no Brasil. Origem histórica das sociedades limitadas. A partir do século XV, as sociedades criadas na época não atenderam à demanda do mercado europeu. Surgiu assim a necessidade de se criar empresas que pudessem ter capitais maiores e que não passassem por processos tão burocráticos como que era no caso das sociedades anônimas. No século XIX, na Alemanha, através da iniciativa parlamentar, os interesses de pequenos e médios empresários foram, enfim, atendidos. O comércio inglês se desenvolvia em meio à Revolução Industrial, e a política de colonização dos pequenos e médios comerciantes queriam fugir da criação complexa da sociedade anônima e a de responsabilidade ilimitada das pessoas. Com isso, foi criado um novo tipo societário chamado Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Nesse novo tipo societário, o número de sócios era limitado, o capital tinha origem privada e havia restrições de acessibilidade das cotas. Dar posse ou transferir. O crescimento das sociedades foi um sucesso e o poder público inglês reconheceu essas empresas como sendo legais em 1900 e somente as regulou em 1907. Inspirados por essa iniciativa, outros países também começaram a adotar a sociedade limitada, pois as sociedades anônimas possuíam difícil constituição e inibiam a iniciativa de criação de pequenas empresas e também o desenvolvimento comercial do país. No Brasil, em 1865, o ministro da Justiça Nabuco de Araújo apresentou um projeto para a criação da Sociedade por Ações Simplificadas, mas foi rejeitado pelo imperador Dom Pedro II. Esse projeto foi adotado somente em 1919, com o projeto de lei do deputado Joaquim Osório. Esse projeto de lei foi adotado somente em 1919 através do deputado Joaquim Osório. O Código Civil de 2002 também eliminou algumas controvérsias que havia na lei, e as sociedades por cotas de responsabilidade limitada passaram a ser chamadas de sociedade limitada. O Código Civil, no artigo 1052, prescreve que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A personalização da sociedade limitada implica a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros. As obrigações de um, portanto, não podem se imputar a outro. Desse modo, a regra é a da irresponsabilidade dos sócios da sociedade limitada pelas dívidas sociais. Isso é, os sócios respondem apenas pelo valor das cotas com que se comprometeram no contrato social. Esse é o limite da sua responsabilidade. Isso significa que quando da constituição de uma sociedade limitada, no contrato social deverá constar a quantia em dinheiro, bens ou créditos com o qual cada sócio contribuirá para a formação do capital social da sociedade empresária. Esse compromisso escrito, pelo qual não se exige uma disponibilidade imediata da quantia, denomina-se capital social subscrito. A integralização do capital social ocorre, com efeito, quando o sócio disponibiliza e entrega o capital social subscrito para a sociedade, como, por exemplo, depositando na conta bancária da sociedade empresária a quantia com a qual se comprometeu pelo contrato social. Se a integralização do capital social não ocorre por algum dos sócios, todos os outros respondem solidariamente pela quantia não integralizada, mesmo se for algum dos sócios que já integralizou as suas cotas. Mas também a responsabilidade dos sócios vai muito além disso, como por exemplo, se ele tenha autorização para retirar capital financeiro da conta da empresa
bem como os lucros, será preciso repor essa quantia em um determinado período. Após 5 anos do registro da empresa, todos os sócios respondem pela estimação dos bens concedidos ao capital social. Caso o sócio ocupe um cargo de administrador da empresa, é preciso registrar essa particularidade também no contrato social. O sócio deverá exercer a função de administrador do negócio, quando aplicável, conforme uma série de deveres que é previsto por lei. Os sócios podem participar ou não do conselho fiscal da empresa, caso ele opte por adotar esse recurso. E também tem a garantia de preservação do negócio na questão financeira, ou seja, em casos de prejuízo, os sócios não possuem permissão de receber lucro da empresa. Vamos falar agora um pouco referente às cotas sociais de uma sociedade limitada. O capital social é dividido em cotas, onde os sócios respondem limitadamente ao valor do capital, mas é solidária entre si pela sua integração. Então, se a sociedade tiver dívidas contra terceiros, esses credores só poderão cobrar da sociedade no montante limite do capital social, podendo assim só cobrar da sociedade e não dos seus sócios. Os sócios são solidários entre si. O que significa isso? Que, se o capital não foi totalmente integralizado pelos seus sócios, todos os sócios respondem por esse valor que falta a ser integralizado. É importante falar que as cotas não são divisíveis, não podendo ser divididas. As cotas têm diversas formas de ser avaliadas. São elas: valor nominal, que é o valor que eu atribuo às cotas a depender da distribuição delas perante o capital. Temos também o valor patrimonial, que é aquele apurado pelo balanço, onde o valor do patrimônio líquido é dividido pelo número de cotas. Já o valor do mercado é aquela projeção que você faz da sociedade e também como o mercado avalia essa sociedade. Referente à integração, ela pode ser feita em moeda ou bens suscetíveis de avaliação pecuniária, que pode ser um carro ou um apartamento. É importante salientar que é expressamente vedada a contribuição em serviço para a formação do capital de uma sociedade limitada. Por fim, o valor das cotas servirá de referência para a limitação da responsabilidade dos sócios. Por exemplo, se as cotas do sócio A valem 10, a sua responsabilidade estará limitada a este valor. Definindo o administrador. Administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa. É aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social. Seu campo de ação pode ser limitado por cláusulas específicas no instrumento de nomeação, ou pode ser limitada apenas pela atividade própria da empresa. A administração de uma sociedade limitada é composta por uma ou mais pessoas físicas naturais, responsáveis pela gestão ou condução dos negócios atuais. Somente pessoas físicas ou naturais podem exercer a administração da empresa. A nomeação do administrador da sociedade limitada pode ser efetivada de 3 maneiras. A primeira, diretamente no contrato social, no ato da constituição, posteriormente, através de um aditivo no contrato social, que passa a ter a mesma natureza da modalidade anterior, sobretudo após a consolidação do contrato social, ou então, através de ato separado, podendo ser, por exemplo, através de uma ata de reunião ou assembleia dos sócios com o respectivo termo de posse.
Vamos falar agora dos deveres do administrador. Os deveres do administrador, eles estão previstos no Código Civil no artigo 1011, resumindo-se no dever de diligência e probabilidade. Dessa forma, vamos ver alguns deles. O dever de diligência. O administrador deve atuar com todo zelo e cuidado que a ciência da administração ensina. Ele deve aplicar da melhor forma todos os métodos, teorias e atos próprios, e também adequados aos padrões da técnica administrativa, com a intenção de realizar a finalidade social da empresa. Por isso mesmo, tornam-se cada vez mais importantes os cursos de administração de empresas. Na sociedade capitalista, não basta o simples tato ou uma determinada aptidão. É preciso o estudo e a constante atualização para desempenhar tais funções. No entanto, deve-se salientar que as obrigações do administrador são sempre de meio e não de fim, ou seja, não se obriga pelo efetivo sucesso, mas pela busca de tal. Já o dever ético-social, segundo o qual os interesses da sociedade devem satisfazer as exigências do bem público e a função social da empresa. Assim, esses dois objetivos também devem pautar as atitudes daqueles que efetivamente realizarão o objeto social. Já o desvio de poder, a administração da sociedade não gera poderes ilimitados àqueles que a detêm. A própria lei tenta coibir os atos de liberdade que sejam do interesse social. Os poderes do administrador. Existem duas espécies, as comum ou intravires, que é dentro das forças, no decorrer do fato que pode ser administrador. Elas equivalem ao poder de mandato em termos gerais. São poderes de gestão ou para os atos normais de administração. Por exemplo, atos relativos ao objeto social, admissão, demissão de empregados e etc. Já as especiais ou ultravires, que é além das forças, é a necessidade de outorga expressa. Elas equivalem a poderes especiais de mandato, atos que ultrapassam as normas de gestão ou administração, por exemplo, uma finança, um aval, uma venda e etc.